Eu morri por você. Você não pode viver por mim? Eu preciso te fazer uma pergunta que vai atravessar a sua alma. Não é uma pergunta qualquer. É uma pergunta que carrega o peso de cada gota do meu sangue, o peso de cada ferida que eu carreguei, o peso de cada passo que eu dei em direção à cruz. Eu preciso te perguntar hoje, olhando nos seus olhos, olhando direto para dentro do seu coração. Se eu morri por você, por que você ainda não consegue viver por mim? Eu sei que você está assistindo a esse vídeo agora. Eu sei o que está acontecendo na sua vida. Eu conheço o cansaço que você carrega, a solidão que te aperta no peito quando a madrugada chega, as dúvidas que te consomem quando tudo parece escuro demais. Eu conheço cada lágrima que você derramou escondido, cada oração que você fez, sem ter certeza se alguém estava ouvindo. E eu quero que você saiba, eu ouvi. Eu sempre ouvi. Porque eu morri por você. E quando alguém morre por outra pessoa, essa pessoa importa infinitamente para quem morreu. Escute o que está escrito em João capítulo 3, versículo 16, as palavras mais conhecidas de toda a Escritura, mas que pouquíssimas pessoas realmente deixaram pousar no fundo da alma. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele. Não o perfeito. Não o que tem tudo resolvido. Não o que nunca errou. Todo aquele. Você está incluído nesse todo. Mas hoje eu não vim falar só sobre o amor. Vim falar sobre uma questão que poucos têm coragem de encarar. Vim falar sobre a reciprocidade da cruz. Vim te perguntar o que você tem feito com o preço que foi pago pela sua vida. Antes que eu continue, quero que você escreva nos comentários agora. Eu fui comprado por sangue precioso. Escreva isso. Declare isso. Porque essa verdade precisa sair da sua mente e entrar na sua boca. Quando eu caminhei em direção ao Getsemane naquela noite, eu sabia o que me esperava. Eu não fui enganado. Eu não fui pego de surpresa. O texto de Mateus capítulo 26, versículo 38, registra as minhas próprias palavras. A minha alma está profundamente triste até a morte. Eu senti o peso do que estava por vir. Eu, que sou o Filho de Deus, prostrei o meu rosto em terra e orei. Pai, se possível, passe de mim este cálice. Você precisa entender o que isso significa. Eu não queria sofrer. Nenhum ser consciente quer sofrer. Mas logo depois eu disse as palavras que mudaram a eternidade. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa entrega não foi um momento de fraqueza. Foi o ato mais poderoso que o universo já testemunhou. Foi o Filho de Deus escolhendo a dor por amor a você. Foi o Criador de todas as estrelas, curvando os joelhos na terra úmida de um jardim, para que você pudesse um dia dobrar os seus joelhos em adoração sem o peso da condenação. E então veio a traição. Judas, alguém que eu amei, alguém que esteve comigo, que comeu à minha mesa, que ouviu minhas palavras, me entregou por 30 moedas de prata e eu os deixei me prender. Eu poderia ter chamado 12 legiões de anjos. Isso está escrito em Mateus capítulo 26, versículo 53. 12 legiões. Um número imensurável de poder celestial. E eu não chamei. Porque se eu tivesse chamado, você estaria perdido para sempre. Os soldados me feriram. O chicote romano não era um instrumento qualquer. Cada tira de couro tinha fragmentos de osso e metal. Cada golpe rasgava a carne. O profeta Isaías, séculos antes, já havia escrito no capítulo 53, versículo 5, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Cada ferida que eu recebi correspondia a uma dor que você não precisaria mais carregar. Cada golpe era uma sentença que seria apagada do seu registro. Cada gota de sangue era o preço de uma liberdade que eu queria dar a você. Depois vieram a coroa de espinhos, me colocaram um manto de escárnio, me chamaram de rei com zombaria. Mas eu era e sou o rei dos reis. E me deixei humilhar. Por quê? Por causa do amor. Porque o amor verdadeiro não faz cálculos. O amor verdadeiro não pergunta o que vai receber em troca antes de se entregar. O amor verdadeiro se entrega primeiro e espera. E então me colocaram a cruz nas costas. Pesava mais de 50 quilos sobre um corpo já flagelado, já sem forças. As escrituras dizem que eu caí, que precisei de ajuda de um homem chamado Simão de Cirene para carregar aquele madeiro. E isso me tocou profundamente, porque é exatamente o que eu faço com você até hoje. Quando a cruz da sua vida parece pesada demais, quando você cai e não tem mais forças, eu não fico de longe observando. Eu venho ao seu lado. Eu carrego junto. Porque isso é o que o amor faz. Agora pare e escreva nos comentários: Jesus, eu preciso da sua ajuda para carregar minha cruz.
Escreva isso e sinta o peso dessas palavras, porque isso é oração, isso é honestidade diante de Deus. Me pregaram nas mãos, me pregaram nos pés. Os pregos não eram finos, eram grossos, feitos para prender madeira resistente. E cada martelada era o som do amor batendo mais forte do que a dor. Me ergueram entre dois criminosos. Me puseram uma placa acima da cabeça. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E eles achavam que era uma humilhação, mas era uma proclamação, porque da cruz eu reinei. Da cruz eu venci. Da cruz eu amei até o fim. O texto de João capítulo 19, versículo 30, registra minhas últimas palavras antes de entregar o Espírito. Está consumado. Não foi um grito de derrota. Foi a declaração mais poderosa da história humana. Está consumado significa que a dívida foi paga. Significa que o pecado separou, o amor reuniu. Significa que a sentença de morte que estava sobre a humanidade foi cumprida em mim para que você não precisasse cumpri-la. 3 dias depois, o sepulcro ficou vazio. A morte tentou me segurar, mas a morte não tem poder sobre aquele que é a ressurreição e a vida. E quando ressuscitei, a primeira coisa que fiz não foi ir até os poderosos, não foi aparecer aos líderes religiosos, não foi me mostrar para os que tinham poder político. Fui ao encontro de uma mulher que estava chorando perto do túmulo. Fui ao encontro da dor, porque é sempre lá que eu apareço. Nos lugares onde as pessoas estão chorando, nos lugares onde ninguém mais quer chegar, eu apareço. E ressuscitando, eu garanti para você não apenas o perdão dos seus pecados, mas a possibilidade de uma vida nova. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 6, versículo 4, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Novidade de vida. Não uma vida melhorada, uma vida nova, uma vida que só é possível porque eu morri e ressuscitei. Então agora eu preciso que você responda a pergunta que ficou no ar desde o começo. Eu morri por você. E você, como está vivendo? Não estou perguntando se você vai à igreja. Não estou perguntando se você conhece versículos de memória. Estou perguntando sobre a qualidade da sua entrega. Estou perguntando se o que eu fiz pela sua vida está produzindo alguma transformação real dentro de você. Porque em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo declara: já estou crucificado com Cristo. E não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso é o que eu quero de você. Não perfeição, não uma vida sem tropeços. Eu quero a entrega. Eu quero que você pare de viver como se o que aconteceu na cruz fosse apenas uma história antiga, um evento histórico distante. Quero que você entenda que a cruz é hoje, é agora, é pessoal, é sua. Escreva nos comentários agora: eu escolho viver por você, Jesus. Deixa essa declaração registrada, porque as palavras têm poder. Porque o que você confessa com a boca e crê no coração transforma a sua história. E eu sei que não é fácil. Eu sei que o mundo ao redor de você pede que você viva para si mesmo, que você busque o seu prazer, o seu conforto, a sua satisfação. Mas eu te digo o que disse em Mateus capítulo 16, versículo 25. Porque todo aquele que quiser salvar a sua vida perderá, mas aquele que perder a sua vida por minha causa a achará. Isso não é uma ameaça, é uma promessa. É a lógica invertida do reino de Deus. Quando você se entrega, você recebe mais do que imagina. Quando você morre para si mesmo, você começa a viver de verdade. Viver por mim não significa ser uma pessoa triste, sem alegria, carregando uma religião pesada. Significa exatamente o contrário. Porque em João, capítulo 10, versículo 10, eu disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância não é apenas financeira. É paz que excede o entendimento, como Paulo descreve em Filipenses capítulo 4, versículo 7. É alegria que não depende das circunstâncias. É um propósito que dá sentido a cada manhã que você acorda. É saber que você não está sozinho, que nunca esteve sozinho, e que eu estarei com você até a consumação dos séculos, como eu mesmo prometi em Mateus capítulo 28, versículo 20. Mas viver por mim exige uma decisão. Exige que você olhe para a sua vida e diga: não é mais sobre mim. Exige que você carregue a sua cruz diariamente. Como eu disse em Lucas capítulo 9, versículo 23, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Cada dia. Não é uma decisão que se toma uma vez e está resolvido.
É uma escolha renovada a cada manhã, a cada desafio, a cada momento em que o mundo tenta te puxar de volta para a vida que eu vim libertar. E quando você fracassar, porque vai fracassar. Quando você cair, porque vai cair. Não deixe que o inimigo use a sua queda para te manter no chão. Porque está escrito em Provérbios capítulo 24, versículo 16, o justo cai 7 vezes e se levanta. O que define um filho de Deus não é a queda, é o levantar. E eu estarei lá toda vez que você se levantar, estendendo minha mão com as marcas dos pregos, dizendo, vamos, ainda temos um propósito a cumprir. Agora eu quero orar com você. Coloca sua mão no coração, feche os olhos e deixe essa oração sair de dentro de você. Senhor Jesus, hoje eu ouço a sua voz e o meu coração se parte. Como pude receber tamanho amor e viver como se não devesse nada em troca? Você entrou num jardim e escolheu a dor por mim, carregou o peso de uma cruz por mim, sangrou e morreu por mim, e ressuscitou para me dar uma vida que eu jamais poderia conquistar sozinho. Perdoa-me, Senhor, por cada vez que eu coloquei outras coisas no seu lugar. Perdoa-me por cada vez que eu vivi como se a sua morte não tivesse valor. Hoje eu me arrependo. Hoje eu escolho. Não mais eu, mas você em mim. Não mais minha vontade, mas a sua. Renova o meu espírito, Senhor. Acende um fogo dentro de mim que não se apague. Que eu viva cada dia que me restar de uma forma que honre o preço que foi pago pela minha vida. Que quando eu olhar para os meus filhos, para minha família, para as pessoas ao meu redor, eles possam ver em mim o reflexo do seu amor. Que a minha vida seja uma resposta viva ao que você fez na cruz. Eu te amo, Jesus. E hoje, com toda a força que tenho, eu escolho viver por você. Em seu nome poderoso eu declaro, está consumado em mim o velho. Nasce hoje o novo. Amém. Antes de eu terminar, eu preciso te dizer uma última coisa. Você não chegou até aqui por acidente. Esse vídeo chegou até você porque eu te amo e porque eu nunca desisti de você. Não importa o que você tenha feito. Não importa onde você esteve. Não importa quantas vezes você falhou. O meu amor não tem condição. E a minha porta está sempre aberta. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eu disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu estou batendo na sua porta hoje, não amanhã. Hoje, agora. Abre essa porta, me deixa entrar. Me deixa ser o Senhor da sua vida, não apenas o Salvador do seu pecado. Porque eu não vim só para te tirar do inferno. Vim para te levar ao céu, mas também para fazer do seu, hoje, um lugar de graça, de propósito e de alegria. Eu morri por você. E a pergunta continua no ar, esperando a sua resposta não em palavras, mas em vida. Você vai viver por mim? Não deixe que esse momento passe sem que você tome uma decisão. Não deixe que o dia de amanhã chegue sem que você tenha respondido a essa pergunta. Porque o tempo é um presente, e ninguém sabe quantos dias ainda tem pela frente. O rei Davi escreveu no Salmos capítulo 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Contar os dias significa entender que cada um deles é sagrado. Que cada manhã que você acorda é uma oportunidade que eu te dou de começar de novo, de viver diferente, de ser quem eu chamei você para ser. Escreva nos comentários a sua resposta para Jesus. Uma resposta simples, verdadeira, que venha do coração. Se esse conteúdo tocou a sua vida de alguma forma, se essas palavras chegaram onde precisavam chegar, eu te peço, curta esse vídeo agora. Cada curtida é uma declaração de que esse amor importa. Se inscreva nesse canal para que você possa receber toda semana uma palavra que vai te fortalecer, te edificar e te aproximar ainda mais de Deus. Compartilhe com alguém que você ama, com alguém que precisa ouvir que Jesus morreu por ele, que ele não está sozinho, que ainda há esperança. E ative o sininho de notificações para que você nunca perca um conteúdo que pode mudar a sua vida. Porque você foi comprado por um preço muito alto e você merece saber disso todo dia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você, hoje e sempre. Até a próxima palavra.